Olá a todos. O nosso seminário é sobre cianobactérias. As cianobactérias fazem parte do reino Monera. Elas são unicelulares, ou seja, é uma única célula, e procariontes, o que quer dizer que elas não possuem ali um envoltório protegendo o seu material genético. Elas são seres autotróficos. Isso quer dizer que elas possuem o seu próprio alimento. Elas fazem isso a partir da fotossíntese. Uma das estruturas que ajudam, né, a realização dessa fotossíntese são os pigmentos que elas possuem, como por exemplo a clorofila. Essa clorofila ela pode estar dando aí uma coloração esverdeada para esses organismos. Também podem possuir outros pigmentos, que é, por exemplo, as ficobialinas, que são divididas aí em dois tipos de pigmentos, que é a ficocianina, característica pela coloração azul, e a ficoeritrina, que tem a característica de coloração vermelha. Esses pigmentos, eles são mais específicos, né? Eles podem garantir aí que essa cianobactéria ela consiga sobreviver em diversos locais. Elas conseguem porque essas pigmentações, elas podem estar captando aí outros espectros de luz para poder gerar energia que a clorofila ela não consegue captar. Agora eu vou falar um pouco sobre os locais onde a gente pode estar encontrando essas cianobactérias. Elas podem estar sendo encontradas aí em água doce e água salgada. Geralmente elas são encontradas mais em locais que a água é um pouco mais parada, então é um pouco mais difícil de você encontrar ela, por exemplo, em alto mar, onde tem ondas ali, né, muita movimentação, e claramente elas são sempre associadas à água, então elas até podem ser encontradas em solo, porém esse solo tem que estar bem úmido, como nessa imagem aí onde a gente vê, né, um rio, algumas plantas, mas é possível observar que é um local assim bem úmido, que é a preferência, né, a localização que elas vão estar aí presentes. Também são encontradas em locais com temperaturas um pouco mais acima, né? Por exemplo, em águas termais. Ou até em regiões polares, né? Com temperaturas próximas ou abaixo de 0 graus Celsius. Bom, na água, essas cianobactérias elas vão estar formando várias culturas filamentosas. Esses filamentos formam aí essas fitas, né? Que estão na imagem, e podem também dar origem ao fitoplâncton, que por sua vez é a base da cadeia alimentar. Então, como são seres unicelulares, eles vão fazer uma reprodução assexuada. Esses filamentos eles podem se quebrar, assim fazendo também uma proliferação e reprodução, tá? Aqui nessa imagem eu estou mostrando os estromatólitos. Eles são como se fossem rochas e foram dados por cientistas como fósseis vivos, porque estão na Terra há milhões de anos. Como que ocorre essa formação de estromatólitos? Basicamente, esses filamentos, né, citados anteriormente, eles vão fixar sais de cálcio e a partir daí vão começar a formar como se fossem essas rochas. Na eutrofização, a gente vai ter uma superreprodução desses organismos que vão formar uma colônia gigante, né? Aí tem um esqueminha de como isso ocorre. Elas utilizam geralmente matéria orgânica e nutrientes que estão ali disponíveis e vão aí formar esses tapetes verdes, né? Que a gente vê muitas vezes em água doce, né? Em lagos. Uma outra questão importante é que não só as cianobactérias que realizam essa eutrofização. Essa eutrofização também pode ser realizada por outros organismos, como por exemplo as algas. Uma curiosidade importante é que essas cianobactérias elas liberam toxinas que podem causar graves infecções gastrointestinais, respiratórias, neurológicas, cutâneas, auditivas e oculares em seres vivos, né? Então, muitas vezes elas podem ser tóxicas
até para alguns animais que podem estarem vivendo, né, naquele ambiente. Algumas pesquisas mostram que as cianobactérias elas são responsáveis pela oxigenação do planeta, né? Então, elas estão dadas aí há mais de 3,5 bilhões de anos na Terra e realizam a fotossíntese. Foi assim que elas conseguiram oxigenar, vamos dizer assim, o planeta Terra. Aqui eu tenho um esqueminha mais ou menos mostrando, né, de onde vem o oxigênio que a gente tem aqui na Terra. Então, em sua maioria, ele vem de algas e fitoplânctons. A última curiosidade é que algumas espécies de cianobactérias absorvem o gás nitrogênio do ambiente e o transformam em íons amônio, utilizado para a síntese de aminoácidos e bases nitrogenadas. Bom, esse foi uma explicação bem breve sobre as cianobactérias. Eu espero que esteja ficado claro e obrigada.